Fala, nação rubro-negra, o Flamengo venceu no Barradão, mas deixou muito a desejar, hein? 2-1 num jogo pesado, travado e difícil. Pulgar abre o placar e Cebolinha faz o segundo. Isso foi fundamental para garantir a vitória, porque senão Rossi salva, pega um pênalti e Flamengo vence. Primeira vitória do Brasileirão depois de uma derrota e o empate. E aqui no Troca de Passe vamos com o pós-jogo, coletiva do Felipe Luiz, análise. E quero dar os créditos ao Sport TV, o link é abaixo na descrição, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, mete o dedo no like, ative o sininho e vamos pro vídeo. Beli, pelo menos pra mim, olha, que eu me lembre, tá? Essa eu acho que foi uma das piores atuações do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Eu achei que o Flamengo jogou muito mal hoje, mas conseguiu. Ainda assim, o time do Flamengo ele é tão bom e ele tem tantos talentos que podem resolver o jogo a qualquer momento, que mesmo jogando mal, ele é capaz de fazer uma vitória fora de casa como hoje, num ambiente super, criado a favor do Vitória. Gente, é por aí. Um time tão qualificado assim, mesmo quando joga mal, ele tem de onde extrair boas ações dentro de um jogo. O Vitória fez um bom jogo. Eu concordo com o Marinho, ele falou sobre a partida contra o Palmeiras. O Vitória foi muito mal. Há um crescimento evidente do jogo contra o Palmeiras para esse jogo contra o Flamengo. O Vitória conseguiu, em alguns momentos, inclusive da primeira etapa, ter mais posse de bola que o Flamengo, o que era praticamente inimaginável, por mais que a posse de bola tenha se mantido equilibrada durante boa parte do jogo. Mas, para além de manter a posse de bola, o Vitória conseguiu incomodar o Flamengo. Conseguiu colocar o Flamengo em alguns momentos nas cordas, o que era, na minha opinião, pelo menos antes do jogo, completamente inesperado. Foi um Flamengo que suou muito para conseguir vencer o Vitória. É bem verdade que faz o segundo gol num momento onde o Vitória é melhor e ainda contou com o seu goleiro, uma grande estrela da companhia, pegando o pênalti que poderia ter sido o gol de empate aí dos donos da casa. Até eu estava prestando atenção nas imagens dos jogadores do Vitória assim que terminou o jogo, extenuados, né? Deitados, alguns deitados ali no campo, de tanto que eles correram, se entregaram. E mereciam, sim, na minha opinião, o Vitória, ele merecia um resultado melhor, pelo menos um empate. Mas também não vou tirar o merecimento do resultado para o Flamengo, apesar do Flamengo não ter tido uma grande atuação, muito longe do que a gente conhece do Flamengo, mas no futebol existe também algo chamado eficiência, né? Então, por exemplo, o Renato Kaiser poderia ter sido o melhor em campo. Ele participa, cria a jogada ali do primeiro gol, ele dá um passe que resulta na jogada do pênalti, mas aí ele vai e perde o pênalti. O melhor em campo para mim é o Cebolinha, né? Acaba sendo Cebolinha. Então tem a eficiência do Cebolinha, tem a eficiência do Rossi. Agora, muita coisa que aconteceu no jogo, o quanto o Flamengo sofreu, não dá para tirar o merecimento quando você é eficiente. Só para finalizar essa minha primeira fala, o Flamengo deu duas finalizações na direção no gol no jogo e ganhou de 2-1. É isso. Não foi, como vocês já também disseram ao longo de toda a transmissão, uma das atuações mais inspiradas do Flamengo, pelo contrário, mas especialmente nesse começo de temporada, o Flamengo foi um dos times que terminaram a temporada passada mais tarde, voltaram depois das férias. É claro que pedir paciência para o torcedor não é fácil, né? E nem sou eu quem vou ser sommelier de torcida, dizer o que o torcedor tem ou não que fazer. Mas eu acho que o papo do Felipe também vai um pouco nessa direção, né? Porque se a gente pegar o Flamengo do ano passado e o Flamengo desse início de temporada, há coisas muito contrastantes, né? Por exemplo, o setor defensivo. O Flamengo, desde a estreia dos titulares, né, ou do elenco principal no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, venceu por 1-0. De lá para cá foram 6 jogos e o Flamengo tomou 9 gols. Para uma defesa tão boa e tão qualificada como é a do Flamengo, é algo anormal. Dá para colocar apenas na conta de repente, da deficiência no preparo físico dos jogadores, que ainda não atingiram o seu ponto ideal, ou início de temporada? A que você atribui esse fator defensivo, Ana? Acho que muitas coisas, fazendo uma cronologia do que aconteceu no jogo, né? A entrevista do Jair Ventura no pré-jogo, quando o Vitória chega, ele fala assim, a gente vai atacar o Flamengo, vai jogar com um zagueiro só e o Kaiser vai ser o titular. Tudo que ele projetou aconteceu, faltou a objetividade que sobrou ao Flamengo, né? Acho que tô com você, foi um dos piores jogos assim coletivos do Flamengo na temporada. Mas aconteceu também um outro fator que me chamou a atenção, que vem levando muita dificuldade para o Flamengo. Toda equipe que marca o Flamengo em cima, que pressiona a saída de bola, consegue superar o Flamengo. Foi assim o Fluminense,
Foi assim em determinados momentos o Corinthians. Tem acontecido com mais frequência do que acontecia no ano passado. E aí eu acho que está um pouco da chave do problema do jogo coletivo do Flamengo. O Felipe Luiz vai ter que encontrar mecanismos para essa equipe jogar na transição, já que ela está sendo pressionada na saída de bola. E como o Flamengo gosta de ter a posse de bola, ele administra o jogo tendo a bola e ocupando espaço. Quando ele não tem esse espaço, quando ele é pressionado, ele tem enfrentado dificuldade. E aí você pode falar de aspectos individuais de alguns jogadores. Para mim, o Pulgar é um jogador importante, fez um golaço, só que ele ajuda muito pouco quando o Flamengo não tem a bola, no sentido de recuperar e acelerar o jogo para jogar em transição. Então, eu acho que tem sim o fator físico, né, de ser um começo de temporada. O Flamengo tem encerrado dezembro ali na metade com uma viagem para o exterior. Ele teve que se apressar com a estreia dos titulares por conta da situação do estadual. Mas eu acho que o modelo de jogo vai ter que ganhar alguns recursos, algumas alternativas para um time que não é novidade mais, que ter a posse de bola é a forma como ele fica mais confortável. E aí eu acho que entra um pouco do Felipe Luiz, como ele vai trabalhar para desenvolver essa equipe quando ela não tiver o que ela quer mais, né? Que é a posse de bola, que é controlar o jogo através do passe. Você sabe o que me chamou a atenção ainda sobre esse aspecto, Ana? Porque se a gente olhar o que foi o Flamengo nos últimos tempos, né? A gente tem como base o Flamengo da temporada passada, que é a melhor versão do Flamengo do Felipe Luiz. O Flamengo sempre gostou do adversário pressionando a saída de bola dele. Por quê? Porque ele tem ótimos zagueiros que têm ótimo passe, movimentos coordenados para o Flamengo escapar da pressão. Foi assim quando enfrentou grandes adversários, né? Bayern de Munique, Chelsea. Aquele jogo contra o Palmeiras no Brasileiro foi... Exato. Mesmo contra o Paris Saint-Germain, o Paris, que é um time que pressiona muito bem, o Flamengo diversas vezes conseguia sair de trás com a qualidade dos seus jogadores de defesa e meio campo. Hoje, contra o Vitória, isso me chamou muito a atenção. O Flamengo não conseguia sair por baixo. Tentava, a bola rodava um pouquinho, a bola vinha no Rossi, ele era obrigado a quebrar. E aí o Vitória estava ganhando muitos dos duelos individuais e colocando o Flamengo para trás de novo. A que se deve essa dificuldade do Flamengo de sair jogando atrás? Algo que é muito raro no time treinado pelo Felipe, Paulo. Cara, eu falei isso antes no pré também, só a respeito disso. A Ana colocou essa questão aí, e eu concordo com ela. Todas as equipes que marcaram o Flamengo, pressão, o Flamengo teve dificuldades. E o Flamengo na temporada... foi assim, Corinthians foi assim. O Flamengo na temporada passada, ele usava isso a seu favor. Isso. A gente sempre fala no futebol, né? A gente traz a isca, né? Para a equipe sair, a equipe volta lá atrás com o Rossi. O Rossi não tem um goleiro, para mim, que saia melhor com os pés do que o Rossi. Então o Flamengo sempre utilizou isso. Mas tem uma coisa que hoje, você falou aí na entrada do programa, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu concordo. Para mim foi a pior partida coletiva do Flamengo. Eu tava pensando isso lá em cima, e assim, tava tentando agora que você falou, eu imaginar outra. Não lembro. Por quê? Vamos lá. Eu sou muito resultadista, então o resultado é muito importante para o Flamengo. Tira essa pressão, a cobrança, a exigência do torcedor de ter a vitória. Você sabe que o torcedor do Flamengo, ele gosta da vitória, mas o torcedor do Flamengo gosta também do desempenho, do time vistoso. Então pronto, foi a vitória. Agora, é o começo, o Flamengo voltou antes das férias, só que já deveria ter evoluído um pouco mais. O Flamengo, para mim, peca muito na parte técnica. Aí, essa construção de jogo vai muito em relação a isso. O passe não está entrando, porque, na minha opinião, fisicamente, o Flamengo está muito aquém. Mas muito. E isso me chama atenção. O Vitória hoje, o Jair falou isso, Felipe, antes do jogo, e o Vitória fez exatamente o que o Jair falou. Vai pressionar, vai botar intensidade, vai botar correria. O Vitória fez isso, o Flamengo não conseguiu respirar. O Flamengo não conseguia trocar 3 passes. E aí começou a entrar a bola longa. Entrou a primeira bola longa do Rossi, que colocava essa bola, e depois do Ortiz. O Flamengo foi muito eficiente, muito eficaz. Dois ataques, 2 gols. Tem muitas equipes do futebol que estão reclamando que chegam lá 30 vezes e não conseguem fazer o gol. O Flamengo fez. Mas agora, a partir de agora, eu acho que o Felipe tem que se preocupar. Porque, coletivamente, você falou a questão defensiva, mas vai muito de quem está lá na frente marcando. Está estourando para os zagueiros lá atrás. E o zagueiro toda hora tem que estar tendo correr para trás. E a velocidade não é a mesma. Quando você pega jogadores de muita velocidade, os zagueiros do Flamengo não estão chegando. O Arrascaeta não está conseguindo fazer essa pressão. O Pedro, que estava fazendo o melhor... Natureza, mas já não faz por natureza. Exatamente. Né? O Paquetá estava com dificuldade. Muita dificuldade, muita. Ele não está voltando para ajudar o Royal, não está chegando à frente. Então, assim, é coletivo. Mas, para mim, é mais físico
do que coletivo. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo também sofreu até defensivamente bastante nesse jogo. Queria que você pudesse encaixar uma resposta de 2 em 1, assim. É um momento de, às vezes, ver uma vitória assim na marra, no bom sentido, pelo que o time tem apresentado, questão física, e também se analisasse esse aspecto defensivo, se eu não me engano, 9º gol em 7 jogos do time principal nessa temporada. Sai com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo um jogo não muito bom. Na verdade, foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou... Isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade, tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio num ataque ao espaço e tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, cara, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. Felipe, depois de 3 rodadas do Brasileiro, eu queria que você fizesse um balanço, no contexto mais geral mesmo, dos principais desafios que você tem encontrado para trabalhar o Campeonato Brasileiro mais cedo dessa vez, uma novidade no calendário, em meio a jogos decisivos do Carioca, Recopa e também a Supercopa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é sempre, para mim, o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje, que infelizmente está em péssimas condições. Não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje é assim. Então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Queria que você fizesse uma avaliação da parte defensiva dentro dessa temporada. A gente tem visto alguns erros que não costumam acontecer. E em cima dessa linha defensiva tem o Rossi. E a importância de ter um goleiro desse quilate, desse tamanho, para construir esse resultado hoje. Porque os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo nessa arrancada inicial do Brasileiro. Obrigado. Sim, a nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo. Mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque. Então, estamos sofrendo com transições e nesse aspecto aí temos que melhorar. O Rossi, desculpa. O Rossi vive um momento extraordinário, fez uma temporada incrível ano passado, jogou praticamente todos os jogos. Está num grande momento e se espera sempre que o goleiro faça o simples e o seguro, mas quando faz uma atuação dessa temos que sempre reconhecer o nível do momento dele. Felipe, a gente percebe que todos os setores do Flamengo ainda estão ali numa fase de adaptação à temporada. O ataque às vezes toca muito errado, a defesa chegando um pouco atrasada, mas eu queria saber assim de você, na sua visão, qual desses setores, defesa, meio e ataque, vai precisar mais da sua atenção nesse início de temporada, principalmente por pouco tempo que você tem para trabalhar agora? Você vai ter 4 dias, depois mais 4 até pegar o Lanús, mas eu queria saber desses 3 setores, qual você vai ter que suar um pouco mais para poder arrumar e ajeitar. Obrigado.
Não, a gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Queria que você fizesse uma análise do Paquetá, da evolução do Paquetá, mais uma partida. Você que utilizou o jogador num posicionamento diferente contra o Sampaio Corrêa, hoje, muito mais próximo daquilo que você já tinha utilizado nas primeiras partidas. Queria que você fizesse uma avaliação do jogador. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, ele... Quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes. Agora, com a saída do Alan, temos 5. Não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto. E pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita. A posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos a bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele, um cara que tinha toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá, ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque ou atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. Claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente. E não precisávamos de volante, precisávamos de meia. E ele foi escolhido para vir aqui como meia. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, eu esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Eu esperava que fossem menos pressionantes, foram bem pressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Eu acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro. E tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram, mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade, aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. O Felipe ressaltou a dificuldade que o Flamengo teve aí na saída de bola, né? Algo que a gente vinha tratando aqui com a Ana Thaís Matos e também com o Paulo Nunes, e ele colocou muito na conta do gramado, né? Mas sabe que Eric Faria também sempre atento, acompanhando o Troca de Passes. Um abraço pro Eric, né? Audiência de qualidade. Ele também cita aqui para mim um ponto de reflexão, né? Hoje começaram Pedro, Arrascaeta e Paquetá.
Paquetá fazendo a função do lado. O Felipe Luiz até falou agora há pouco aqui que vai exigir dele que ele acompanhe o lateral. Hoje não conseguiu fazer, ou pressionando do lado direito na saída de bola. Hoje não conseguiu ser eficiente. A escolha dos nomes para vocês tem a ver com a falta de eficiência do Flamengo ao pressionar o Vitória hoje? Né? Algo que pouco fez com qualidade? Pode ser que sim, eu acho que pode ser um dos fatores. Né? No início da transmissão, o Paulo Nunes atentou para o gramado do Barradão e ele falou o seguinte: o gramado estava em boas condições, só que a grama estava um pouco mais alta. E isso é uma dificuldade que o Flamengo tem. Toda vez que o Flamengo joga em gramados com a grama um pouquinho mais alta, o jogo não flui com a mesma rapidez, né? Com a mesma agilidade. Então, assim, você pode colocar vários fatores nesse desempenho ruim coletivo do Flamengo. Mas, principalmente, esse problema que o Flamengo hoje está vivendo, não sei se a gente pode chamar de problema, mas é um time que está ainda buscando o seu ideal físico, é um time que está sofrendo com esse início de temporada, que mostra algumas dificuldades até mesmo técnicas, um declínio, assim, se comparado à reta final do ano passado, o que é tudo muito natural, Diniz. Eu, pelo menos, não encaro isso como uma crise, como um problemão, como algo que não tem solução, algo incontornável. Não. Acho que aos poucos o Flamengo vai pegando, né, o ritmo dessa temporada, que vai ser muito extensa. Agora, esse é um dos fatores, esses 3 jogadores de frente aí que não tem como característica fazer essa pressão, incomodar um pouco mais a saída de bola. A gente viu muitas vezes o Vitória fazendo a pressão mais alta no Flamengo e, em alguns momentos, esse bloco de frente um pouco mais descolado do restante do time. São muitas situações que acontecem no decorrer do jogo que acabam justificando desempenho e não necessariamente resultado, porque em termos de desempenho, realmente, o Vitória, acho que talvez ele tenha ficado aquém nesse sentido. Foi um bom jogo do Vitória, mas faltou eficiência, faltou aquele jogador realmente para decidir. Na oportunidade que teve, o Rossi apareceu. Então, assim, justiça no futebol a gente sabe que não existe. O Vitória faz um bom jogo, um jogo que até poderia ter saído vencendo. Mas o Flamengo foi muito eficiente pelos jogadores excelentes que tem à sua disposição e isso, no final das contas, pode fazer muita diferença e fez hoje. Em cima do que você perguntou, Felipe, em relação a nomes, e até o que o próprio Felipe Luiz disse ali, por exemplo, ele começou, depois entraram, né? Mas começaram no banco de reservas o Plata e o Bruno Henrique, que na minha visão marcam mais. Carrascal também. Carrascal também. Jogador de pegada, né? De mais pegada, são jogadores de mais pegada. Por exemplo, Paquetá. Estava até assistindo o jogo lá com o Felipe, né, Felipe? Comentei com você. Falei, cara, o Paquetá, quando acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, pensei comigo, se bobear, o Felipe Luiz vai tirar o Paquetá agora no intervalo. Pensei isso comigo. Ele não tirou no intervalo, mas tirou com uns 10 minutos do segundo tempo. Por quê? Exatamente o que ele mesmo falou na entrevista. O Paquetá não pegava na bola e o Paquetá mal marcava. Assim, eu fiquei com a impressão, bom, o Paquetá tá meio tentando se achar ainda no time e o time jogando. Mas você sabe que naquela altura ali, jogando Abel, mais pelo lado esquerdo, né? Mas você sabe que naquela altura eu ainda fiquei com dúvida, porque o Flamengo usou muito pouco o lado direito no primeiro tempo, né? Você pode reparar, o Paquetá não pegou. Então, mas eu não sei se era uma ordem, né? Porque assim, ó, o Paquetá participou pouco, ele até disse que queria que o Paquetá tivesse pegado mais na bola, algo que não aconteceu. O Paquetá acabou ficando muito isolado lá do lado direito, sem participar. O Emerson Royal não se aproximou. E o Paquetá é um jogador de costura, né? Só um detalhe. E ele acabou não tendo parceiros ali também, né? Um detalhe que é importante em cima do que a gente está falando. O Juliano, né? O nosso repórter que estava lá. Isso, Juliano Lima. Ele falou no começo do segundo tempo, ele falou, olha, Felipe Luiz falou agora há pouco para jogarem mais pelo lado esquerdo com o Cebolinha. Então, um pedido dele. E foi o que aconteceu, pelo menos que eu vi no jogo. Sim. Né? Inclusive o primeiro gol. Tempo, primeiro gol, na verdade, vem do lado direito com o Pedro, passa pelo Arrascaeta, vai no Cebolinha e o Cebolinha faz aquela bela jogada pro gol do Pulgar. Mas, resumindo, todo mundo sabe a qualidade técnica, o que o Paquetá é, a qualidade que ele tem, o que ele é capaz de fazer. Mas, realmente, acho que ele ainda está buscando o lugar dele, tentando entrosar e você tem razão. O Flamengo pouco jogou por ele. Mas ele acabou sendo substituído, acho que ele era para ser substituído mesmo, e o Felipe Luiz vai ter que trabalhar em cima disso. Ele usou uma frase, o Felipe Luiz, não estamos conseguindo controlar o jogo com bola. Mas foi só hoje, por causa do gramado que ele está falando, ou isso já aconteceu em outros jogos? Já aconteceu em outros jogos do Flamengo ter dificuldade. Talvez não tanto quanto teve hoje. Curioso é que, por exemplo,
isso eu já disse aqui no Troca de Passes algumas vezes, antes do Paquetá vir ao Flamengo, né? Quando a gente falava sobre Paquetá na seleção brasileira. Eu acho o Paquetá como um meia, um bom jogador, mas como um número 8, eu acho ele diferente. Eu acho que ele é um jogador muito melhor como 8 do que como um jogador aberto pelo lado como ele jogou hoje, um meia pelo lado direito ou como um 10. Eu acho que ele faz mais diferença como 8, inclusive na seleção brasileira. E hoje ele jogou como um meia aberto pela direita. Eu acho que ele participa mais do jogo, ele pode ser mais influente jogando por dentro, né? Onde ele tem um bom chute. O Paquetá ele tem uma boa pegada, ele é um jogador de força física, é um jogador de fazer o vai e vem bem. Ele é um pifador, né? Como dizem ali, né? Um cara capaz de colocar companheiros em boa situação para fazer os gols. E eu acho que do lado do campo onde ele jogou hoje, ele fica menos influente. Mas é só uma impressão minha. Eu queria ouvir vocês sobre isso, Belly. Se eu não estou enganada, no jogo contra o Internacional, o Paquetá ele começa a partida também um pouco mais aberto pelo lado direito e em determinado momento ainda do primeiro tempo ele vira para o Felipe Luiz, ele vai até o banco e fala: Felipe, eu vou começar a flutuar. Porque por aqui o jogo não está funcionando para mim. A gente está vendo isso acontecer. O Abel destacou muito bem. Essa questão do controle da posse de bola não é algo recente que tem responsabilidade apenas na situação do gramado do Barradão. Não, a gente vem acompanhando isso acontecer há um tempo. E essa adaptação do Paquetá também é algo que vai levar um tempo para acontecer. Por mais que dentro de um desenho inicial a gente veja o Paquetá muitas vezes aberto pelo lado direito, como um meia, como o Felipe Luiz levantou, né, falou agora na coletiva, ele, durante o próprio jogo contra o Internacional, ele se viu ali numa situação que ele não estava conseguindo participar tanto. E ele mesmo foi lá no Felipe e falou: olha só, eu vou começar a jogar um pouco mais por dentro para buscar mais jogo, para realmente costurar, fazer esse tipo de jogada que ele é tão importante, né? Ele é um cara que consegue dar muito equilíbrio, ele consegue fazer muito bem esse balanço, essa transição do meio para o ataque. Isso é uma questão de tempo, isso vai demorar também um pouquinho mais. Agora, se a gente observar essa escalação do Flamengo hoje, nesses 3 jogadores, né? No caso, essa dupla de volante, sendo o Pulgar e o Everton Araújo. Se você quiser colocar o Paquetá como esse camisa 8, quem é que sai desses dois nesse primeiro momento? O Pulgar, fisicamente, ele não está entregando o que a gente espera, né? A Ana Thaís destacou muito bem. É um jogador que está com muita dificuldade de fazer essa pegada no meio de campo e transicionar rapidamente a bola. O Everton Araújo acaba sendo esse jogador de mais responsabilidade, de realmente, eventualmente, fazer esse trabalho mais sujo, sabe? E aí vai tirar um dos dois, vai deixar a zaga do Flamengo ainda mais desguarnecida, ainda mais vulnerável, porque é uma zaga que está tendo muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo você pode ter mais a bola. Pode. Eu acho também que passa, por exemplo, se joga o Jorginho, a qualidade para sair é outra. O Jorginho ajudaria muito nessa saída de bola do Flamengo, porque ele teve tanta dificuldade no jogo de hoje contra o Vitória. Então, talvez você desafogasse um pouco o setor defensivo, porque o Felipe raramente joga com 2 volantes, né? Como foi hoje, Everton Araújo e Pulgar. Normalmente joga o Jorginho, já foi o Gerson lá atrás. Ele jogou o De La Cruz, o Saul. Então, eu acho que também tem interferência ali nas escolhas de hoje para essa dificuldade na saída de bola. É algo que pode ter interferido. Do lado do Vitória... Esse foi o troca de passe pós-jogo do Flamengo. Pô, o Flamengo venceu 2-1. Rossi fez um jogaço, defendeu um pênalti, mas o Flamengo deixou a desejar sim. Pô, que jogo foi esse? Hostil. Como o Felipe falou, o gramado tava alto, tava ruim. Tá, beleza. Mas e antes? Eu acredito que o físico foi o principal. Mas vencemos, é a primeira do Brasileirão. Deixou a desejar demais. Demorou tirar o Arrascaeta, não sei porquê. E o Flamengo tomando pressão sempre ali do Vitória. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta. Eu falei 3-0, 2-1, tá bom. O que importa hoje é a vitória, para dar aquele ânimo, melhorar ali o vestiário. Mas é isso aí, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.